na hora de você ter autoridade, delegar. Deus já te delegou autoridade. Na hora de você chegar na empresa, eu profetizo, vai acontecer. Querido, existe poder na palavra. Você orou, então está cheio, tem unção, profetiza. Em Salmos, capítulo 84, versículo 12, diz assim: Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O que é que você tem ainda, querido? O que é que você tem em casa? E casa, posso falar 3 casas: casa templo, casa coração e casa habitáculo, que é o teu lar. O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa, querido? E ela disse: não tenho nada a não ser um restinho de azeite. Vai e pede vazia. Peraí, mas quem não tem nada vai pedir nada para nada, vai somar com nada. Mas o nada com nada, na matemática de Deus, vira tudo. Deus pode mudar a tua situação hoje, querido. Deus pode mudar a tua situação hoje. Queridos, veja bem, o profeta, presta atenção. Ele vai e fala assim: olha, entenda bem a situação. O que tu tens em casa? Nada, a não ser um restinho de azeite. Então vai e pede. O que ele está dando? Uma direção. Ele está falando: mulher, então ora mais, que o azeite vai vir. Mulher, ora mais. Eita, o tempo de orar já tinha acabado. Ele dá uma direção: vai e pede vasilhas emprestadas. Está dando, Deus está te dando uma direção. Está na hora de você direcionar. Está na hora de você executar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Rabacandarábias, Oripalabaia, Sobodocobaceia. Posso dizer uma coisa bem forte agora? Então faça o seguinte: eu vou entrar na minha casa, vou dobrar meu joelho, pedir para o Deus Todo-Poderoso, que é santo, e Ele é poderoso para fazer isso, e vai encher os azeites. Ela estaria esperando até hoje. O momento não era para orar. Ela já tinha orado para chegar àquele ponto. Ela tinha clamado: Deus envia alguém, meu marido morreu, e Deus enviou. Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Deus enviou o profeta no caminho dela. Deus tem enviado pessoas, só que Deus agora dá uma direção. Ei, Deus está te dando uma direção. Deus manda dizer: mulher, eu já ouvi tua oração, já chegou, mas agora eu quero te dar uma direção. É assim que você vai agir. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Direção, querido. Imagina se aquela mulher ficasse até hoje orando pelo azeite. Desculpa, ela está orando até hoje. Não era aquilo que Deus queria, já tinha orado. Agora era a questão, o profeta dá uma direção: vai e pede vasos emprestados, e não poucos. Aleluia. Queridos, que coisa tremenda. Eu lembro de um testemunho que eu já cansei de falar para os irmãos. Eu gosto muito, Senhor, de meditar nas coisas que eu aprendi, que grava aqui. Eu lembro de um pastor que a irmã falou para ele: pastor, eu oro, eu jejuo, eu clamo, e meu filho cada vez mais embriagado no alcoolismo, cada vez mais embriagado. Pastor, eu venho, ela era viúva, único filho. Ela fala: pastor, eu saio daqui tão cheia, não sei, eu oro, faço todo tipo de campanha. Quando eu estou onde eu desço lá, bem no ponto, o ponto está em frente ao boteco, eu saio daqui cheia. Quando eu desço o ponto, a primeira coisa que eu vejo, meu filho no balcão bêbado. Pastor, o que eu estou errado? O pastor falou assim: tá. Mas pastor, eu estou orando. Mas está orando. Só que tem uma coisa: você só está orando e não está agindo. Oração. Mas pastor, como? Querida, você já orou, você já profetizou, está cheio. Então você descer lá, você vai lá para o teu filho, e pode falar em voz alta, embaixo, profetiza. Eu já vejo meu filho na igreja com a Bíblia na mão. Dá ordem, delega poder. Você está cheia, tem unção, delega poder. Você tem autoridade, foi delegada na cruz. Mas pastor, delega poder. Desceu do ônibus com aquela cheia. Quando chegou lá, o filho estava até no chão. Era o coração, o inimigo falou: está vendo? Ela falou: não, eu determino, eu profetizo que eu já vejo ele na igreja. Já vejo ele, passou um dia, um mês, 2 meses, 1 ano. Um dia tinha festividade na igreja. Ela sentada no primeiro banco com as irmãs. Quando o pastor faz apelo, quem passa pelo lado dela, sem ela perceber, o filho dela aceitando Jesus. Você está entendendo, querido? Está na hora de você ter autoridade, delegar. Deus já te delegou autoridade. Na hora de você chegar na empresa, eu profetizo, vai acontecer. Querido, existe poder na palavra. Você orou, então está cheio, tem unção, profetiza. Profetiza. Tem momentos que nós precisamos, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, amém,
Presta atenção, olha. A verdade é que Deus não transbordou aquela botija para encher os vasos, não. Se você ler esse texto, você vai ver que a ordem e o milagre é executado não dentro da botija, nem dentro dos vasos. Olha a palavra, entra no quarto e deita o azeite das botijas. Quando ele falou, entra no quarto, ele já estava profetizando o milagre. Ele já estava determinando a bênção. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Chega no quarto do teu filho lá, um ato simbólico de fé, põe a mão no travesseiro, profetiza, meu irmão. Profetizar é lançar uma palavra de poder, uma palavra de autoridade. Quem vai germinar no tempo oportuno é Deus. Você orou, está na hora de você determinar. Você crê nisso, querido? Está na hora de você determinar. Está na hora de você declarar. Eu determino, eu profetizo. Queridos, eu vejo tantos testemunhos de pessoas. Eu lembro de um irmão que é da nossa igreja, que desejava trabalhar numa empresa pequenininha aqui na Vila Pires. Ele gostou. Ele passava lá em frente, nós só fazendo a campanha na muralha de Jericó. Imagina, irmãos, que as coisas espirituais para o mundo é loucura, porque só os espirituais discernem. Sabe o que ele fez? No coração dele, vou fazer que nem Josué, vou circular essa fabriquinha 7 vezes. Ele fica até imaginando o vigia, ok, esse cara está esquisito, hein? Todo dia esse cara passa aqui, mas ninguém sabia o discernimento. Ele estava profetizando, vou trabalhar aqui ainda, vou trabalhar aqui ainda, vou trabalhar aqui ainda. E ele continuou e está trabalhando, trabalhou lá, querido. Agora imagine se você, vou orar, estaria orando até hoje. Não estou dizendo que a oração não abre a porta, mas existem momentos em que você tem que determinar. Palavra profética, palavra de autoridade. O Senhor disse, haja luz, houve luz. O Senhor disse, o que é que tu vê? Um vale de osso seco. Então ora, foi isso? Profetiza. Irmãos, eu canso de falar até na minha própria família. Pastor, eu estou com uma dor de estômago. A gente tem que orar, porque a Bíblia diz que Ele já levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos. Senhor, eu estou orando por essa enfermidade, visita-me, cura. O Senhor já pagou o preço, tal. Ora 1, 2, 3, na 4ª vez, agora eu profetizo. Eu te repreendo. Sai. Você não tem legalidade no meu corpo, eu profetizo, já foi determinado, o preço foi pago, sai. Começa a determinar, começa a dar autoridade. O diabo tem que entender que você tem poder no nome de Jesus. Quem está entendendo aí, querido? Eu nunca vi, e nós fazemos um culto de libertação, alguém orar para o diabo sair. Eu oro porque eu oro, Deus Pai, Deus Filho, eu oro para essa vida porque o diabo saia dele. Eu vejo a autoridade, em nome de Jesus te ordeno, sai. Está entendendo que existem momentos? Quem está entendendo? Quem está entendendo, igreja? Então você que sente alguma dor, querido, é por um ato de fé. Se você sentir, está com aquela dor no estômago todo dia, pede esta mão abençoada que Deus lhe deu, que foi estendida para adorar e é bem dizer o Senhor, que importa que homens e mulheres levantem suas mãos sem ira, sem contenda, porque esse é o vosso culto racional. Essa mão que foi estendida para glorificar, lança aqui e começa a profetizar.